Olá, gente bonita, tudo bom com vocês? Como é que tem passado? Como estão aí durante a quarentena? Se cuidando? Espero que sim. Espero que estejam em casa, cuidando da saúde, mantendo a higiene e mantendo o distanciamento, não é mesmo? Que é isso que, afinal de contas, pode nos deixar um pouco blindados dessa epidemia que vem se alastrando dessa maneira, né? Mas eu não tô aqui para falar de coronavírus, não tô aqui para falar de Covid-19, nada do tipo, né? O motivo de eu estar aqui hoje é para a gente poder bater um papo, poder conversar um pouquinho a respeito da atividade que nós fizemos na semana passada. Atividade essa que se baseia na leitura que nós fizemos no nosso clube de leitura, o Diário de Anne Frank, né? E que tem aí como pano de fundo um período emblemático, um período extremamente importante na história mundial. E é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje, a Segunda Guerra Mundial. Portanto, pegue seu livro, pegue seu caderno, sua atividade, vem comigo e bora conversar a respeito da Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, estou aqui com o companheiro de vocês esse ano, nosso livro de história, e aí nada mais justo do que, né, eu falar um pouquinho a respeito até mesmo da minha formação. Embora eu esteja como coordenadora pedagógica, a professora que vos fala é uma professora de história, né? Eu sou formada em história pela Universidade Federal de Viçosa e tenho formação também, mestrado, doutorado pela Universidade de Brasília. E então minha grande paixão na vida é história, né? Leciono história já faz um tempinho. E antes de ser coordenadora, sou professora, né? Então, por essa razão é que eu estou aqui para conversar com vocês, alunos dos nonos anos, a respeito dessa temática, Segunda Guerra Mundial, né? E aí estou mostrando aqui o livro de vocês. Muitos já receberam, já pegaram seus livros, né? Aí você fala, professora, mas eu não peguei o meu, não tinha meu livro. Não tem problema, né? A sua atividade era possível de ser feita, mesmo sem o livro didático, se você tivesse um pouquinho de boa vontade e fizesse uma boa pesquisa, ok? Essa atividade que nós oferecemos para vocês, né, nós disponibilizamos para vocês lá no Google Sala de Aula, é uma atividade que, embora ela não tenha como objetivo ser uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, até mesmo porque esse conteúdo, este tema, ele só seria desenvolvido, discutido com vocês mais adiante no calendário, né, lá por volta do terceiro bimestre, eu imagino, ainda assim nós achamos um momento oportuno para que você pudesse pesquisar um pouco, entender um pouco a respeito desse período, uma vez que o livro que vocês leram no nosso clube de leitura, o livro lido na semana anterior, o Diário de Anne Frank, é um livro cujo cenário, cujo momento em que ele se passa é o momento da Segunda Guerra Mundial. Então nós achamos por bem utilizar dessa leitura como ponto de partida para que você entendesse e compreendesse um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, para que quando esse conteúdo, esse tema for abordado em sala de aula, quando nós retornarmos às salas de aulas, quando nós retomarmos as nossas atividades em sala de aula, você possa aí ter toda a tranquilidade e possa aí desenvolver um excelente trabalho dentro de sala de aula, porque você já tem algum conhecimento sobre esse tema, ok? Então, dito isso, nós vamos passar aqui a falar um pouquinho sobre cada uma das questões que foram propostas e talvez aprofundar um pouco em cada uma delas para que a gente possa ter uma maior compreensão a respeito desse tema, tá bom? Então, antes de começar, assim, a falar especificamente sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial, né, antes de falar sobre aquilo que ocorreu durante esse período considerado um dos mais sombrios, um dos mais difíceis da história mundial, a gente pediu para que vocês pesquisassem duas palavras extremamente importantes nesse contexto, nesse momento, né? Uma delas é a palavra Führer, né, uma palavra alemã, e a segunda é uma expressão política imperialista. Aí você me pergunta, professora, por que eu precisaria pesquisar sobre essas duas palavras? Que sentido tem isso? Afinal de contas, não é só eu saber o que aconteceu? Não. Por que não? Essas duas palavras, elas conseguem dar conta de algumas questões muito importantes ocorridas naquele momento. Quando você pesquisa e compreende o significado dessas duas palavras, consequentemente,
você consegue compreender aspectos muito importantes para o surgimento tanto da Segunda Guerra Mundial como da importância que o Hitler vai adquirir antes de estourar a Segunda Guerra, né? Então, são duas palavras importantes para você entender um pouco o cenário em que tudo isso vai ocorrer, tá bom? Nós estamos falando aqui Segunda Guerra Mundial, e é interessante a gente compreender. A Segunda Guerra Mundial ela vai ocorrer no período que se estende de 1939 a 1945, ou seja, final da década de 30 e início da década de 40, né? E percebam que é uma guerra relativamente longa, né? E que, numa das primeiras vezes na história, ocorreu não em trincheiras, né? O que são as trincheiras? São aquelas valas, geralmente, que os soldados construíam e ficavam dentro daquelas valas durante as guerras, e ficava de um lado, um grupo ficava de um lado e o soldado inimigo ficava do outro lado, e a guerra se desenvolvia geralmente nesse esquema, um atirando para um lado, outro atirando para o outro, né? Isso que a gente chama de guerra de trincheira. Numa das primeiras vezes na história, a Segunda Guerra Mundial vai romper com essa ideia de guerra de trincheira e vai estabelecer uma forma de conflito que extrapola, né, que vai ser uma guerra que vai se estender por muitas regiões do continente europeu, né, em que há um deslocamento muito grande, tanto de submarinos como de... como chamam? Deu um branco. Como é que chama aquele negócio, gente? Que as pessoas utilizam nas guerras? Tanques de guerra. Professores também têm branco, professores também às vezes esquecem as coisas, né? Então, na Segunda Guerra Mundial vai se utilizar muito desses equipamentos, né? Submarinos, tanques de guerra, e pela primeira vez na história vai se utilizar também uma guerra que nós chamamos aí de guerra nuclear, né? Que vão se utilizar artefatos nucleares, bombas nucleares nessa guerra. Portanto, a Segunda Guerra Mundial não tem precedentes, né? Não se conhecia nada comparado ao que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. E os estragos que a guerra fez também ao longo desse período e depois desse período são devastadores, e os países envolvidos precisaram aí de longos anos para conseguir minimamente se recuperar. Então, por isso que a Segunda Guerra Mundial é um conflito que nós precisamos compreender, e é tão importante de ser estudado, porque ele atingiu diretamente todo o planeta. Você fala, professora, mas nós estamos aqui no Brasil, como é que isso me afeta diretamente? Né? Muita coisa que ocorreu no Brasil nesse período está intimamente ligado com a Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, como você viu na leitura aí do seu livro didático, né? Nós havíamos pedido para que você fizesse a leitura do capítulo 8, se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui nas minhas anotações, e você deve ter percebido ao longo da leitura que o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, capítulo 8. Então, por essa razão, é tão fundamental compreender não só a Segunda Guerra Mundial, mas um pouco do clima que se instaurou antes do início da guerra, durante a guerra e no pós-guerra, como nós costumamos dizer, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo? Não, mas eu quero aqui, com essa minha fala, mostrar para você que está me assistindo o quanto que esse tema é muito importante para o nosso conhecimento, ok? Então, eu pedi aí a vocês que respondessem a duas perguntas a partir de uma pesquisa, que você pesquisasse o significado da palavra Führer e o significado de política imperialista. Vamos começar aí pela palavra Führer, né? Não sei falar alemão, mas o santo Google me diz que a pronúncia é parecida com isso, né? Führer é uma palavra alemã que vem de um verbo que é o führen. O verbo führen quer dizer conduzir. Então, a palavra Führer significa condutor, guia, líder, chefe. É aquele, então, que lidera, né? Então, o Führer é o responsável por führen, pelo verbo führen, por conduzir, tá? Aí você me pergunta, professora, mas qual a necessidade de eu saber o significado da palavra Führer? Olha só. Você, como aluno do 9º ano, que
foi lá no capítulo 8, leu o que nós pedimos para que você lesse, você percebeu que a figura central ou um dos principais personagens desse evento chamado Segunda Guerra Mundial é um cara chamado Adolf Hitler, o comandante, o chefe da Alemanha durante aquele período. E aí, você também descobriu aí na sua pesquisa, eu imagino que sim, que Führer é a palavra com a qual os alemães se referiam ao Adolf Hitler. Ou seja, Adolf Hitler, ele tinha como título, né, como forma de ser chamado, Führer. Aqui no Brasil, o nosso presidente, algumas pessoas costumam se referir a ele como presidente e outras gostam de utilizar, seja de maneira positiva ou de forma negativa, a palavra mito, né? Pois bem, o Hitler também tinha uma forma de ser chamado naquele período. Não estou comparando as duas figuras, não. Estou só dizendo que há formas distintas de se referir aos chefes políticos de um Estado, né? No caso da Alemanha, o Adolf Hitler era conhecido como Führer, ou seja, ele era conhecido como um condutor, como líder, como chefe supremo da Alemanha nazista, né? E como líder da Alemanha nazista, ele assumiu plenos poderes como chefe de Estado. Como assim? O Hitler não só tinha funções como presidente, como a gente conhece hoje, mas ele também era o comandante supremo das Forças Armadas, ele era o chefe do Partido Nazista, que era o principal partido naquele momento e que tinha o maior número de parlamentares durante aquele período, e, portanto, o Hitler, o Führer, tinha plenos poderes na Alemanha nazista. Por isso, o Hitler vai ter esse outro título, Führer. Tá? Professora, por que eu precisava saber disso? Porque ao saber que o Hitler tinha esse título e que ele tinha essa quantidade de poderes na Alemanha anos antes da guerra, antes de 1939 e durante a guerra, você tem aí uma extensão, uma ideia de qual era o poder, ou quais eram os poderes tidos pelo Hitler e por que então ele conseguia, de certa forma, conduzir um país inteiro rumo à Segunda Guerra Mundial, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente durante esse nosso bate-papo, tá? Nós vamos aprofundar nisso aí daqui a pouco, mas tenham isso em mente daqui por diante. A segunda expressão que eu pedi para que vocês pesquisassem era a expressão política imperialista. E aí, para você compreender o que é uma política imperialista, você tem que entender um pouco do que é imperialismo, né? E aí, esse termo imperialismo, esse termo política imperialista, se refere a países, a nações que têm como prática promover a sua expansão territorial. Isso era novidade na Europa? Não, né? Durante o século XIX, isso também é algo que vocês vão estudar, se já não tiverem estudado no 8º ano, agora eu não me recordo muito bem, mas algo que ocorreu durante o século XIX, não, vocês já estudaram isso no 8º ano. Algo que vocês já estudaram no 8º ano é a política imperialista, o imperialismo, que é a política que ocorreu principalmente no século XIX com relação aos países africanos. Os países africanos, muitos deles têm a configuração, têm a forma que tem hoje, as fronteiras que tem hoje, em razão da invasão do território do continente africano por países europeus que se sentiam no direito de expandir os seus domínios, expandir os seus territórios pelo continente africano. Não só africano, mas também como continente asiático, no caso a Índia, que foi dominada pela Inglaterra, e no caso de alguns países como China, como Hong Kong, que também foram dominados por alguns países europeus, né? Então, o que a gente observa? Uma política imperialista é uma política que tem como foco, que tem como objetivo dominar territórios, sejam eles no próprio continente, sejam eles em outros continentes. No caso do século XIX, isso ocorreu em outros continentes, Ásia e África. No caso do século XX, aí próximo da Segunda Guerra Mundial, isso vai ocorrer no continente europeu e isso vai ser uma prática implementada pelo Hitler.
Portanto, quando eu peço a vocês que entendam o que é Führer e que entendam o que é uma política imperialista, é que para vocês tenham ideia das funções, dos poderes que o Hitler conseguiu conquistar na Alemanha, na sua função como chefe de Estado, como Führer, e ao mesmo tempo que entendessem as suas ações até por volta de 1939, quando ocorre a declaração de guerra da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, isso que eu gostaria que vocês compreendessem a partir desses conceitos, desses termos, ok? Tendo isso em vista, tendo entendido isso, né, sabendo o que cada um deles significa, você vai ver agora que cada uma das questões que foram pedidas para que vocês pesquisassem no livro de vocês, para que vocês lessem o texto e conseguissem responder as questões a partir do texto do livro de vocês, elas se tornam mais claras e elas começam a fazer sentido a partir daquilo que você já pesquisou, daquilo que você já compreendeu a respeito das práticas do Adolf Hitler, ok? Então, a primeira pergunta desse tópico aí chamado para aprofundar, eu pergunto a vocês o seguinte: por que nós podemos afirmar que o Adolf Hitler iniciou uma política imperialista a partir de 1935, né? E pedir que vocês dessem exemplos a respeito disso. Então, olhem só. Nós dissemos que uma política imperialista é uma política que tem como objetivo ampliar domínios, expandir territórios. O que a gente observa? A partir de 1935, já com plenos poderes, tendo o exército completamente em suas mãos, tendo a aceitação da população alemã, tendo aí respaldo de vários órgãos do Estado alemão, o Adolf Hitler inicia um projeto que é imperialista, ou seja, ele inicia uma política imperialista. Como? Quando ele começa, a partir de 1935, a invadir várias regiões do continente europeu, a fim de anexar a Alemanha, a fim de que esses territórios fizessem parte da Alemanha. Quais exemplos que eu posso dar disso, professora? Que exemplos que eu posso citar? São vários, né? Você pode, por exemplo, mostrar que ele anexou a partir de 1935, estou olhando muito para cá porque são as minhas anotações aqui no computador, tá? Então, você pode dizer que em 1935 ele retomou a região do Sarre. Você pode dizer que em 1938 ele anexou a Áustria. Você pode dizer que nesse mesmo período ele ocupou os Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia. Você pode dizer que nesse mesmo momento ele anexou a Tchecoslováquia como um todo. E em 1939 ele invadiu a Polônia. Aí você pode me perguntar, mas professora, qual é o objetivo do Hitler, ou qual é a justificativa do Hitler ao se expandir por vários territórios, ao invadir e anexar esses territórios? Não me parece fazer sentido, né? Tenha em mente o seguinte: um dos principais discursos do Adolf Hitler era a necessidade dos alemães retomarem ou terem acesso ao que ele chamava de espaço vital. Vocês vão ver ainda esse ano, quando forem estudar a Primeira Guerra Mundial e quando se aprofundarem nesse assunto, que ao final da Primeira Guerra Mundial, da qual a Alemanha também fez parte, também lutou na Primeira Guerra Mundial e foi derrotada naquele momento, a Alemanha perdeu muito dos territórios que possuía até então. Possuía territórios como a Alsácia-Lorena, que era uma região que fazia parte da Alemanha e que foi tomada pelos franceses a partir do Tratado de Versalhes, né? Perdeu territórios em África, que também foram divididos entre outros países da Europa, também no Tratado de Versalhes. E por essa razão a Alemanha perdeu muito daquilo que era considerado seu território. Ela saiu perdendo feio da Primeira Guerra Mundial. Então, quando Hitler coloca como um dos objetivos do seu governo, do seu momento como Führer, como líder supremo da Alemanha, retomar o que ele chama de espaço vital, é um espaço que, segundo ele, seria fundamental aos alemães para que eles se desenvolvessem plenamente como um povo. E é aquele espaço que, segundo os alemães, havia sido perdido
por eles na Primeira Guerra Mundial, por causa dos acordos que não foram nem um pouco vantajosos para os alemães. Logo, nesse momento, o Hitler começa não só a tentar retomar aqueles territórios que ele havia perdido na Europa, como também anexar novos territórios. E é isso, portanto, que a gente vê quando ele consegue aí anexar a Áustria, a Tchecoslováquia, a Polônia e por aí vai, ok? A segunda pergunta, nós colocamos aí o seguinte: qual teria sido o estopim, o evento crucial, aquele evento que, deu início à Segunda Guerra Mundial? Os especialistas vão dizer que é a invasão da Polônia em 1939 que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Até então, geral estava assistindo o que o Hitler estava fazendo na Europa. Até então, ninguém tinha colocado ou tentado colocar um freio nas ações do Hitler. E o Hitler não estava sozinho nessa jogada, né? Vocês vão ver aí, na leitura que fizeram, que o Hitler estava aí, macomunado, juntinho, colado, estava na broderagem com a União Soviética, liderada aí pelo Joseph Stalin, né? Portanto, o Hitler estava aí com costas quentes, digamos assim. Ele tinha um Estado, um chefe de Estado que o dava apoio numa parte da Europa. E aí o que vai acontecer? Em 1939, quando Hitler, junto às suas tropas, invade a Polônia, uma parte da Polônia vai ficar sob domínio alemão e outra parte vai ser conquistada pela União Soviética. É aí que acende o sinal vermelho de algumas nações europeias, e é aí então que a Grã-Bretanha chama para si a responsabilidade e fala: peraí, para tudo que esse negócio está errado, isso não está bacana, vamos dar jeito nisso. É aí que então se dá o grito e se inicia a Segunda Guerra Mundial, quando, portanto, a Inglaterra reage à invasão da Polônia, por um lado, né, pela parte leste, ocidental, pelo Adolf Hitler, pelos alemães, e a parte oeste, mais a oriente, pelos soviéticos, tá? Então, isso teria deflagrado, teria dado início à Segunda Guerra Mundial, ok? Na terceira pergunta, nós colocamos aí o seguinte: até 1941, a Alemanha e a União Soviética eram países aliados, né? O que levou o fim do pacto entre esses dois países, entre essas duas nações? Aí é muito interessante, né? Até então estava tudo de boaça, tanto a Alemanha como a União Soviética aí de boa, um dando apoio para o outro, na maior broderagem. Quando chega 1941, a amizade aí vai por água abaixo. Por quê? O que acontece? Antes de 1941, até 1941, a Alemanha e a União Soviética tinham um pacto. Qual que era esse pacto? Era o pacto de não agressão. O que isso significava? Que a Alemanha se comprometia, a partir daquele momento assinado o pacto, que ela não iria atacar de forma alguma a União Soviética. Isso num período de 10 anos. Tá? Então, era um compromisso firmado entre os dois chefes de Estado, entre o Adolf Hitler e Joseph Stalin. Só que o que acontece? Nesse acordo estabelecido, a Alemanha oferecia, portanto, essa paz, né? Falando, não vou invadir seu território, estamos na broderagem, está tudo certo, não vou invadir teu território. Em contrapartida, os soviéticos estavam livres para continuar sua expansão pelo oriente da Europa, né? Portanto, não esbarravam aí nos interesses do Hitler. E estava tudo certo. Só que em 1941, o que vai acontecer? O Hitler era um cara que não gostava muito de obedecer ou cumprir pactos que ele mesmo fazia. E o que ele fez? Ele estava muito interessado nas riquezas existentes na União Soviética. Que riquezas eram essas? Petróleo, minérios, cereais, ou seja, elementos necessários para manter um exército funcionando, né, para manter a indústria alemã funcionando e também alimentos para manter a população alemã de pé. Por essa razão, e também com o discurso de que iria combater o comunismo, o Adolf Hitler vai pisar no calo dos soviéticos, no caso aí do Stalin. E a partir disso, o Hitler vai quebrar o pacto e vai ordenar a invasão da União Soviética. É nesse momento, então, que a União Soviética quebra, portanto, também o pacto. Vai sair desse modus operandi broderagem, vai falar, não queremos mais
papo com os alemães e vão, portanto, se aliar à Inglaterra e à França contra os alemães e os italianos e também os japoneses. Então aí a gente vê o delineamento da Segunda Guerra Mundial. De um lado nós temos aquilo que foi chamado de eixo. O que era o eixo? Era aí um bloco formado por Alemanha, Itália e Japão. Por outro lado, nós temos os chamados aliados, que vão se unir contra o eixo. Quem são eles? No primeiro momento, Inglaterra e França, que depois vão ganhar o reforço aí da União Soviética e, por último, vão ganhar o reforço dos Estados Unidos. Ok? Vamos para a próxima pergunta. O que foi o Holocausto? Quais grupos eram alvo dessa prática? Uma das práticas mais assustadoras e aterradoras que se tem notícia durante a Segunda Guerra Mundial é a chamada prática do Holocausto. O que é o Holocausto? É a prática conhecida de extermínio em massa de grupos étnicos, de grupos que eram considerados a escória, que eram considerados o que havia de pior pelos alemães. Quer dizer que esses grupos eram ruins? Não. Quer dizer que os alemães consideravam esses grupos como aquilo de pior que existia na sociedade, tá? Até porque havia entre os alemães, ou uma parte dos alemães que apoiavam Hitler, porque a gente não vai colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, né? Aqueles alemães que apoiavam Adolf Hitler acreditavam que os alemães fariam parte daquilo que se chama de raça ariana, ou seja, uma raça pura, de gente branca, de gente pura, que seria superior aos demais grupos. E, portanto, eles vão considerar que vários grupos étnicos são inferiores. Então, a partir disso, eles vão se utilizar do extermínio em massa desses grupos. De que maneira? Nos chamados campos de concentração ou campos de extermínio. Lá eles vão se utilizar de câmaras de gás, vão se utilizar de trabalhos forçados, vão se utilizar de experiências médicas, experiências científicas e aplicar vários remédios que vão exterminar, que vão matar pessoas. Em grupos enormes, não é uma ou duas pessoas, são grupos, centenas e milhares de pessoas de uma única vez, né? Quem são essas pessoas? Quem são os grupos que sofreram com essa prática de extermínio, né? São eles judeus principalmente, mas não são os únicos, né? A gente ouve falar muito do Holocausto dos judeus, mas não são os únicos grupos que foram exterminados nesse período. Há também aí os ciganos, há também prisioneiros de guerra soviéticos, né, que se tornaram prisioneiros e foram exterminados. Homossexuais foram exterminados única e exclusivamente porque eram homossexuais. Deficientes físicos que eram considerados também a ralé da sociedade, eram imperfeitos, portanto mereciam a morte. Olha só a que ponto as pessoas chegam, né, defendendo essa ideia de raça pura. Portanto, todas essas pessoas consideradas a escória, considerados essa mancha, um problema à raça ariana, eram, portanto, enviados para os campos de concentração, para os campos de extermínio, e eram, portanto, mortos nesses espaços, tá? Isso foi, portanto, o Holocausto, essa prática de extermínio em massa, tá? Quinta pergunta. O dia D é considerado um dos momentos que colocaram fim à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Explica a sua importância e os desdobramentos. Então vamos lá, o que é esse danado desse dia D? Dia D foi uma forma que os aliados encontraram para passar aí batido pelos espiões alemães. Como nesse momento há uma guerra também, que é uma guerra de espionagem, e que é necessário saber o que o inimigo está traçando, durante as mensagens enviadas pelos aliados se fala dia D, dia D, dia D, mas não se fala qual é o dia. Então, por isso que ele ficou conhecido como dia D. O dia D, que foi o dia 6 de junho de 1944, ele vai marcar o início da ofensiva dos aliados na França, que era um dos últimos redutos dos alemães na Europa. Quando os aliados conseguem conquistar essa parte da Europa, uma das mais importantes que estavam sob o domínio nazista, que era a França, aí sim vai marcar o declínio da Segunda Guerra Mundial, vai se aproximando do final da Segunda Guerra Mundial. Então o que vai acontecer? A França ainda estava sob o domínio nazista. E aí os aliados vão organizar um desembarque numa região da França chamada Normandia, que é uma região que fica no litoral francês. Logo, entrando por diferentes regiões desse litoral da Normandia, os aliados vão conseguir avançar sobre
o território francês, reconquistando esse território do domínio nazista e, portanto, vão conseguir aí colocar uma derrota muito séria à Alemanha nazista, tanto que dias depois o Hitler vai se suicidar e os alemães vão se render, vão assinar sua rendição em 8 de maio de 1945. Professora, mas parece que é quase um ano depois. Ok, mas é aí que vai começar o declínio da Alemanha nazista, é aí que vai começar a se delinear a derrota da Alemanha e, portanto, já vai se encaminhar para o final da Segunda Guerra Mundial, ok? Por isso que o dia D, esse momento da retomada da França, ele é tão importante para os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, ok? Fechando tudo isso, eu coloquei uma pergunta que eu chamei de para finalizar, né? O que tudo isso tem a ver com a leitura que nós fizemos do Diário de Anne Frank, né? Qual que é a relação entre a família Frank, né? A história contada lá no Diário de Anne Frank e a Segunda Guerra Mundial? Tem tudo a ver, né? A família Frank, a família da Anne Frank, vai ter o seu destino definido justamente a partir da invasão. Vamos retomar. Vai ter aí o seu destino traçado a partir da ascensão do Adolf Hitler ao poder na Alemanha. Por quê? Como o diário vai relatar, e como a gente sabe por meio de estudos, a família da Anne Frank era uma família judia. E logo quando Adolf Hitler toma o poder na Alemanha, no início da década de 40, ele já vai começar uma série de políticas contrárias aos judeus, que, como eu disse anteriormente, foram perseguidos pelos nazistas. Logo, a família da Anne Frank começa a ser perseguida pelos nazistas e, por essa razão, eles são obrigados a se transferir da Alemanha para onde? Para a Holanda. Então, o anexo secreto, onde a família da Anne Frank vai se esconder, é lá na Holanda. Como a Anne Frank começa a relatar no início do diário dela, nos primeiros relatos, em 1942, ela ainda era uma pessoa que não estava no anexo secreto, né? Quando é que isso vai se tornar necessário? Quando Hitler vai conseguir dominar a Holanda, conseguir conquistar a Holanda também. Então, a história de vida da Anne Frank e da família dela está intimamente entrelaçada com a ofensiva do Adolf Hitler sobre a Europa, né? O destino da família Frank vai ser traçado a partir do momento em que eles precisam se esconder dos nazistas que perseguem judeus, né? E a família da Anne Frank vai ser mandada para onde? Quando descoberta? Para os campos de concentração, né? Então, percebam que a história da Anne Frank ela está intimamente ligada aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, né? Ao Holocausto, a perseguição dos nazistas aos judeus e todas as outras coisas que nós já conversamos aqui, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor a sua atividade, que você tenha de fato compreendido a leitura que você fez, tanto do Diário de Anne Frank como do texto do seu livro didático, que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas e que você tenha conseguido aí alcançar mais um degrau na sua busca pelo seu conhecimento. Se tiver ficado qualquer dúvida com relação a algo que eu tenha dito aqui ou qualquer outra questão relacionada à Segunda Guerra Mundial, coloque aqui nos comentários ou então lá nos comentários do Google Sala de Aula, que vai ser um prazer poder conversar com vocês, ok? Espero que tenha sido válido esse vídeo. Um abraço grande para vocês, se cuidem, permaneçam em casa, não é férias, né? É um momento aí de cuidado da sua saúde, da saúde dos seus, e isso tudo vai passar, tá? Eu espero que em breve a gente possa se encontrar, seja por aqui ou quem sabe lá na escola, tá? Enquanto isso não acontece, beijo para vocês, até mais, tchau!